Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Toda terça-feira ela é dedicada ao anjo da guarda. Ontem, foi dia do nosso anjo da guarda, dia 2 de outubro, dia do anjo da guarda. Você tem um anjo que está junto sempre com você. Hoje é dia de Santo André, Santo Ambrósio, Francisco, e companheiros Marte. A palavra está em Lucas 9, 51, 56. Nós vamos falar sobre o aborto, esse grande mal que tem no mundo, que acontece, Nós vamos falar. Você vai ver, vamos usar o catecismo. Que mal é o aborto. Que crime, poderíamos dizer. Vamos lá. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritano, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, muito de nós temos este espírito de vingança, dentro de nós. Queremos pedir que Deus vingue. Em nome de Deus isso vai acontecer. Você vai ver a mão de Deus pesar. Isso não é de Deus. 6 frases de Madre Teresa de Calcutá sobre o aborto. Que coisa séria, O que Madre Teresa pensa sobre o aborto, o que a mulher que foi a grande sinal de amor de Deus pensa sobre isso. E ela diz assim: um país que aceita o aborto não está a ensinar aos seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. E por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Um país que é a favor do aborto é um país amaldiçoado por Deus. Muito sério isso. 2. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. O Catecismo da Igreja Católica, eu quero aqui parabenizar o padre Valdeci aqui de Colatina, que prega muito sobre isso, Fala contra esse grande mal. No parágrafo 2270 fala assim: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. A palavra de Deus, ela diz lá em Jeremias 1:5: antes mesmo de formares no ventre materno,
eu te conheci. Antes de sair do seu seio, eu te consagrei. Salmo 138, versículo 15. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, nem segredo tecido na terra mais profunda. Então, meus irmãos, minhas irmãs, desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer, querido, como o fim ou como o meio, e é gravemente contrário à lei moral, que diz: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto é um infanticídio, são crimes nefandos. Então, a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto, seguido-se o efeito, ocorre na excomunhão, pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta assim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Então, meus irmãos, se continua, né? Então, temos medo da guerra nuclear, diz Santa Teresa. Temos medo da guerra nuclear e dessa nova enfermidade que se chama AIDS. Mas matar uma criança inocente não nos assusta. O aborto é pior do que a fome, pior do que a guerra. Isso é muito sério, meus irmãos, minhas irmãs. A pessoa que é a favor, não estou dizendo só a mulher, o namorado, o pai, a mãe, os irmãos, o amante, todos aqueles que incentivam o aborto. Diz ela: mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma grande guerra contra a criança, um assassinato direto da criança inocente, assassinato pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo sua própria criança, como nós podemos dizer para as outras pessoas que não mate uns aos outros? A pior calamidade para a humanidade não é a guerra, continua a santa falando, Santa Teresa. A pior calamidade não é a guerra ou o terremoto, é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo. Se a lei permite um aborto e a eutanásia, não nos surpreende que se provoca a guerra. Às vezes a gente está preocupado com a guerra nuclear, com outras coisas, mas é a favor do aborto. O aborto não pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim, diz Santa Teresa. Não rejeitarei uma só delas, encontrarei
uns pais para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer. Nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o país, meu irmão, nem o médico. Ninguém nunca, jamais, em nenhum caso, se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança, e o medo é sempre uma grande pobreza. Olha, meu irmão, o que essa mulher disse. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. Que tristeza, meus irmãos, viver nesse tempo onde o ser humano protege uma baleia, protege uma tartaruga, e se você matar, se você for lá no ninho, lá não sei se é ninho que fala, quebrar um ovo de uma tartaruga, matar um filhote, você é preso. Mas você, num país amaldiçoado, o país que é a favor do aborto é um país amaldiçoado. Uma mãe, um pai é amaldiçoado. Que Deus tenha misericórdia, Senhor, desse nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia de um país, porque, como diz essa santa, um país que é a favor do aborto é um país amaldiçoado. Um país amaldiçoado. A conta vai chegar para essas pessoas que são a favor do aborto. Muitos católicos também, meus irmãos, minhas irmãs, muitos que vão às igrejas no domingo, são a favor do aborto, a favor da eutanásia. E eu quero ver, você pode esconder para mim, você pode esconder para as pessoas, quero ver você diante de Deus. Observe isso que essa santa diz. Que Deus tenha misericórdia, porque se isso for provado, nós estamos de um país amaldiçoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.